Nesse momento, nós vamos falar das palavras que possuem acento. Mas eu vou estar mostrando para vocês que, independente da palavra, ela ter acento ou não, ela vai ter sempre a sílaba tônica dela, que é a sílaba mais forte que a palavra possui. Só que esse assunto de acentuação, por que ele é tão importante? Porque assim, na nossa escrita, a gente consegue esquecer o que o outro fala. Talvez João Gabriel esteja conversando comigo e João fale algo que eu esqueça. Mas se João escrever ali, eu vou conseguir ter uma nitidez melhor. Eu não vou esquecer aquelas palavras escritas de João. Então, se João tiver algum tipo de problema na escrita dele, a gente Bom consegue dia, Pro. perceber. Bom dia. A gente consegue perceber sem problemas. Então, o que é que eu quero que vocês se atentem? Sempre à escrita da palavra, principalmente a finalização da palavra. Se a palavra ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, a gente precisa ter esse olhar. Porque se não tivermos, realmente temos dificuldades. Pedro vai para onde? Eu estou te vendo, viu, Pedro? Eu estou aqui fiscalizando. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, a partir de agora, essa parte de acentuação gráfica. E de acordo com o que eu vou falando de um assunto, eu vou dando uma pausa, se não conseguiu compreender. Sofia, fiquei feliz aqui que você me mandou, né, essa mensagem no WhatsApp, porque eu estou com saudade de você, da sua participação. Na sala de aula você participava de uma forma tão intensa, eu sempre estava tirando dúvidas. Se não entender aqui algo que eu estou falando, não fique com vergonha não, viu? Se porventura tiver algo, não conseguir socializar aqui, pode falar comigo aqui no privado sem problema. Eu vejo que aqui quem tem menos vergonha de me perguntar algo quando não entende é João Vitor, porque ele sabe, não entendeu, pergunta, ele está certo, é isso mesmo. É lá, meu amigo Marlos, que também me pergunta, Newton, mas eu percebo que algumas pessoas, Kaique, sempre me perguntam, às vezes no privado, Isabela. Então, assim, não é pra gente... Eu pergunto, própria a senhora também. Então, é isso que eu tô falando, que você pergunta. Essas pessoas que vocês são pessoas que perguntam. Então, assim, eu não quero que vocês fiquem com vergonha, não. É porque tem pessoas que eu converso muito, né, Veras? Que eu sei que, assim, não são pessoas totalmente envergonhadas, mas que aqui, às vezes, pode ter uma vergonha ou outra. Então, precisando, não tem vergonha, não. Estou aqui compartilhando a tela com vocês para a gente conseguir visualizar melhor. Pronto, agora eu estou aqui partilhando, viu? Olha, gente, então, né, o Senhor é minha luz e minha salvação, não é só a minha, não, é de todos nós. Estou colocando aqui só para que a gente possa partilhar. Então, desde ontem eu estou aqui com esse versículo bíblico com vocês e quero que vocês reflitam mesmo acerca deles, tá certo? Que a gente vá podendo ter mesmo essa compreensão, conseguindo compreender que Deus ele está conosco, nos ajudando, nos tirando de todos os problemas maiores. Então, aqui, o nosso assunto que realmente nós vamos abordar hoje é acentuação gráfica. Quando se fala em acentuação gráfica, é um assunto simples da gente compreender, a princípio, por quê? Aí Valdinei me pergunta, simples prosa, eu estou vendo essa interrogação aqui, viu, Val? Porque quando a gente fala de acentuação gráfica, nós estamos falando daquelas palavras que possuem acento.
Então, as palavras que possuem acento, fica fácil a gente saber qual a sílaba tônica. Toda palavra, ela possui uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte de uma palavra. E as outras sílabas a gente classifica como sílabas átonas. Só que a sílaba, quando ela é acentuada, não tem quando a gente esquecer. Porque uma acentuação gráfica, ela diz para a gente de forma clara, ó, a minha sílaba tônica é aquela em que possui um acento. Então, nós temos, para que serve a acentuação gráfica? A língua escrita necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras. Ou seja, através de um acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, que são os acentos da nossa língua. Aí lá, eu poderia ter Veras que poderia dizer assim para mim, e o tio? O tio não é um acento? Não, Veras. O tio é só um sinal que a gente tem de nalização, ou seja, de oralidade, de fonética. Mas nós temos, na verdade, na nossa língua, ó, apenas 3 acentos, que é o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, que são os acentos tidos na nossa língua portuguesa. E eles servem para quê? Para reforçar, para nos dar a ideia, para que realmente a gente não esqueça de que acento eu estou falando, de que tonicidade a minha língua ela possui. Então, como eu estava dizendo, a nossa língua ela pressupõe de 3 acentos gráficos, né? O acento agudo, que indica que a vogal tônica ela possui um timbre aberto. Quando eu falo a palavra possui um timbre aberto, quer dizer o quê? Quando você fala determinada palavra, a sílaba tônica daquela palavra ela fica aberta. Por exemplo, ao falarmos sofá, perceba que o fá, a sílaba tônica dessa palavra que você possui, ao pronunciar, você não consegue pronunciá-la com sua boca mais fechada. Por quê? Por causa do timbre aberto que o acento agudo ele providencia para a gente. Quando a gente fala a palavra chulé, esse lé, ó, mais aberto, café, o fé, então percebam que ao falar o nosso timbre ele fica aberto. Isso é justamente a questão do acento agudo. Até aqui, alguém não entendeu o que eu falei, gente? Gostaria de me perguntar algo? Eu não entendi, não, porque ficou cortando. Ó, Isa, talvez se ficar cortando muito, seja algum problema na internet, eu vou repetir aqui. Mas se ficar cortando muito, aí você sai, você retorna, que eu lhe aceito, porque às vezes é algum problema na internet, viu? Eu Então, ó, acho que é aqui na minha. mas se tiver, não tem problema não. Se você precisar sair, você pode sair, que eu lhe aceito, que eu já sei o que foi, viu? Então, ó, quando nós falamos no acento agudo, estamos falando num timbre que a nossa boca ela possui, o timbre aberto ao pronunciar determinada palavra. Então, quando eu falo ó, só fá, perceba que o fá, ele fica aberto, a nossa boca, ela tem uma abertura maior para pronunciarmos. Quando você fala a palavra chulé, perceba que o lé, ao ser pronunciado, a tonicidade dele ela é aberta. É isso que o acento agudo ele nos diz, que ao falar determinada palavra, a gente vai conseguir ver aquele timbre aberto. Alguém não conseguiu entender aqui que queria me perguntar? Então, estou passando, viu? Qualquer dúvida, pode estar falando, finaliza aí que a gente volta. O acento circunflexo, né, que é lá o nosso amigo velho conhecido, quando a gente começa lá a entender como chapéu, né, mas que a gente vê que não é mais chapéu, que agora a gente tem a nomenclatura dele de forma constante para a gente, que é o acento circunflexo. Ao contrário do agudo, ele dá para a gente o som fechado à palavra. Então, quando você fala, ó, colônia, observa que o long, que é a sua sílaba tônica da palavra, ela já é dita de uma forma mais fechada. Quando você diz a palavra ônibus, ó, on, você não consegue abrir a sua boca, por mais que você queira, a sua boca ela não tem uma abertura muito ampla. Por quê? Justamente porque ele permite para a gente o timbre fechar. E o acento grave é quando a gente está com o microfone aberto e poder fechar, eu vou agradecer. Obrigada. Então, quando a gente tem aqui o acento grave, que vai ser a função que a gente vai ter lá da crase junto com a preposição. Essa crase que a gente chama, ela aparece muito, né? Na verdade, esse assunto nós ainda vamos estudar durante esse ano, mas é uma acentuação que nós temos. Parece com acento agudo, só que é o lado contrário. O acento agudo é para a direita, ele já é para a esquerda. É justamente quando você tinha ali a junção de duas letras As e você faz a substituição de um ar pelo acento, que é o acento da crase, que nós chamamos. Só que assim, eu quero que vocês entendam. Primeiro, o acento que nós estamos falando aqui é o acento circunflexo, acento agudo e grave. E nessas palavras que nós vamos evidenciar, nós vamos estar evidenciando o acento agudo e o acento circunflexo.
Aí nós temos o que é muito importante a gente saber. Aí lá, alguém poderia me dizer assim, ó, Pro, esse assunto aqui a gente estuda lá no terceiro ano, no segundo ano. Que bom que você sabe que é uma palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Só que a gente precisa reforçar porque, de acordo com algumas regras, tem a regra do monossílabo que se parece muitas vezes com a regra do oxítono. Às vezes você está falando uma palavra e você fica na dúvida se aquela palavra ela é oxítona para você ou se ela é justamente uma palavra monossílaba. Como é que eu vou saber se ela é oxítona ou se ela é monossílaba? Eu vou saber de acordo com a sílaba que a palavra possui. Então, se a palavra só tem uma sílaba, ela é classificada para mim como monossílaba, eu nunca posso pensar em que ela seja oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu só posso pensar em uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona se ela for de sílaba em diante. Então, eu preciso... Gente, quem está com o microfone, por favor. Então, eu preciso dizer o quê? Que se essa palavra ela possui duas sílabas, obrigatoriamente, eu vou dizer que essa palavra ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Mas se ela só tem uma sílaba, eu não tenho como fazer isso. Então, a gente precisa ter esse olhar antes de qualquer coisa para não ter uma compreensão distorcida aí do conteúdo. Então, aqui, como eu já tinha dito, monossílaba é quando nós só temos uma sílaba, dissílaba é quando nós temos duas sílabas, né? Quando a gente faz a separação silábica, os pedaços que as palavras possuem. Trissílaba são 3 sílabas e polissílaba são 4 sílabas ou mais. Aí aqui nós vamos ter a classificação quanto ao acento tônico. Toda vez que eu digo acento tônico, eu quero dizer justamente o quê? Que é a acentuação que aquela palavra ela me possibilita. Então, eu tenho lá a palavra oxítona, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então, tem a palavra café, tem uma palavra coração, tem uma palavra caju. Lá em café, eu vou saber que ao separar a sílaba, a palavra café ela possui 2 sílabas. Olha o que eu falei anteriormente, que se uma palavra ela só tem uma sílaba, eu nunca posso pensar em dizer que ela é oxítona, que ela é paroxítona ou proparoxítona. Eu vou dizer apenas que ela é monossílaba. Para que eu diga que ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu vou precisar ter a partir de 2 sílabas. Então, quando eu digo aqui oxítona, a palavra café, eu sei que o fé é a última sílaba da palavra, sempre começando, gente, de trás para frente. Então, ó, se eu fosse dividir aqui a sílaba da palavra café, eu teria 2 sílabas. Esse fé aqui é uma palavra acentuada, que é o que nós vamos estudar. Eu coloquei aqui a palavra coração e a palavra caju, só para chamar a atenção de vocês que todas as palavras, elas possuem sílaba tônica, independente dela ter acento ou não. Só que nós vamos estudar as regras de acentuação. Então, neste momento, nós vamos nos ater às palavras que realmente possuem acento. Mas coração é uma palavra oxítona, só que ela não é acentuada. Caju também é uma palavra oxítona, não é acentuada. E nós vamos ver o porquê que elas não são acentuadas, porque nós temos uma regra bem objetiva que deixa claro para a gente. A gente tem as palavras paroxítonas, que é quando a penúltima sílaba da palavra, ela vai ser a sílaba mais forte. Então, cadeira não tem acento, mas eu também tenho uma sílaba tônica, toda palavra possui uma sílaba tônica. Régua tem é acentuada, táxi também a penúltima sílaba é acentuada, que nós vamos falar sobre essas acentuações. E a proparoxítona, apesar de ser considerada uma das mais difíceis, eu gosto de considerá-la mais fácil. Por quê? Primeiro porque toda palavra proparoxítona obrigatoriamente é acentuada. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra coração, Letícia, você levantou a mão, quer me perguntar ou você atrapalhou aí em algo? Sim, professora. Esse slide a senhora vai botar no grupo? Coloco sim, viu? Ah, tá. Aí aqui a gente tem ó, a palavra coração, a palavra caju. Aí coração e caju, eu jamais poderia dizer que elas eram proparoxítonas. Por quê? Porque toda palavra proparoxítona, obrigatoriamente, ela precisa ter acento. Então, se não tem acento, eu nunca posso pensar. É 2 hipóteses que eu posso fazer para as proparoxítonas para facilitar o meu entendimento. A hipótese não quer dizer que todas as palavras que tenham isso, que sejam palavras proparoxítonas. Primeiro, toda palavra proparoxítona, obrigatoriamente, ela precisa ter acento. Se ela não tem acento, eu nem posso pensar que ela é proparoxítona. Segundo, para que tenha, no mínimo, ela tem que ter 3 sílabas, já que a sílaba tônica dela é a antepenúltima.
Por exemplo, a palavra táxi, ela é acentuada, mas eu não poderia pensar nela quanto proparoxítona. Por quê? Porque ela é uma palavra que ela só possui 2 sílabas. E para que eu tenha a palavra proparoxítona, é a antepenúltima. Então, no mínimo, eu preciso ter 3 sílabas naquela palavra. Aí a gente tem aqui, ó, os exemplos de proparoxítonas. Ônibus, observa, ó, 1, 2, 3 sílabas. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Lâmpada também, 3 sílabas. Matemática, a gente já vai ter lá ela como polissílaba, porque nós vamos ter 5 sílabas, né, na palavra matemática. E aí a gente vai começar sempre de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Por isso que eu faço a classificação como proparoxítona. E a proparoxítona não tem uma regra de acentuação. Nós vamos estudar aqui as regras do monossílabo, das oxítonas, das paroxítonas. E das proparoxítonas, eu só preciso entender que toda proparoxítona, primeiro, ela precisa ser acentuada. Segundo, no mínimo, ela precisa ter 3 sílabas. Então, tendo essas duas hipóteses, eu posso pensar se essa palavra ela vai ser proparoxítona. Mas para que eu efetive meu pensamento, eu vou precisar que a sílaba tônica da palavra seja a antepenúltima. Nós vamos ver uns exemplos aqui na frente. Até aqui, alguém gostaria de me perguntar algo, gente? Estou passando. Não tá dando para entender, tá fácil. Quem foi que falou? Tá fácil dando para entender? Sofia. Sofia, que bom. Aí nós temos, para acentuar uma palavra, você deve. Aqui são algumas dicas, vocês não são obrigados a fazer isso, não. É só para tentar, aqui eu estou tentando trazer estratégias para vocês para facilitar. Então, para acentuar uma palavra, primeiro a gente precisa dividir essas palavras em sílabas. Mas se eu sei dividir claramente a sílaba, eu não preciso fazer isso. Depois você vai classificar quanto à tonicidade. Classificar quanto à tonicidade é você dizer se ela é um monossílabo, se ela é lá uma palavra oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona. E de acordo com a sua terminação, a gente vai encaixar na regra. Por que é que ela é lá uma oxítona A? Ela é uma oxítona acentuada porque ela é finalizada em A. Ah, é uma oxítona acentuada porque é terminada em EM. Então, eu preciso saber a priori o que? A regra. Porque, de acordo com a minha regra, eu vou conseguir, sim, dar continuidade a esse assunto. Por exemplo, ó, essa parte dos monossílabos, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque os monossílabos, eles se parecem um pouco, algumas partes das regras, com os oxítonos. Mas eu fiz questão de dizer a vocês o que logo no começo? Que uma palavra que possui apenas uma sílaba, eu não posso classificar como oxítona, nem como paroxítona, e muito menos como proparoxítona. Teve uma sílaba só, é monossílabo e pronto. Agora, esse monossílabo, talvez, ele possa ser tônico ou não. Os monossílabos tônicos, eles são acentuados quando ele é terminado em A, em E ou em O. Por exemplo, nós temos aqui a palavra pá. Aí eu vou dizer que pá é o monossílabo tônico. Por que ele é acentuado, Pro? Porque ele é terminado em A. Paz é acentuado porque é terminado em A, seguido de S. A palavra pé é o monossílabo, pelo fato de possuir apenas uma sílaba, e é acentuado por quê? Porque termina em E. Ou eu poderia dizer lá que pés é acentuado porque termina em E. Porque se eu tenho aqui, por exemplo, ó, a palavra dor, ela só possui uma sílaba. Só que, no entanto, ela não é acentuada. Ela não é acentuada porque ela não termina nem com A, nem em E, nem em O. Então, ela é um monossílabo, porque ela só tem uma sílaba, mas ela não se encaixa nessas regras de acentuação. Agora, se eu tenho aqui a palavra dó, dó vai ser acentuado justamente por quê? Porque é um monossílabo terminado em O. Então, a gente precisa primeiro pensar. Quantas sílabas eu tenho ali daquela palavra? Ah, eu só tenho uma sílaba, monossílabo. Eu vou olhar o quê? A terminação. Porque se ele for terminado em A, se ele for terminado em E ou em O, obrigatoriamente ele tem acento. Essa regra, ela também se encaixa para os oxítonos. Por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção e leve bastante em consideração que quando nós falarmos nos oxítonos, nós estamos falando em palavras que possuem mais de uma sílaba. Quando eu tenho aqui, ó, os ditongos terminados em ei, como géis, méis, fés. Quando a gente tem a palavra lá no singular,
gel. Gel está no singular. No plural, a gente vai ter géis. Esse géis, ele já vai estar para a gente no plural. E ele precisa obrigatoriamente ter o acento. Samuel Costa está me entendendo, Sam? Está conseguindo me entender? Quando a gente tem aqui, ó, mês, a gente precisa saber que é mel. Mas que esse mês, no plural, ele precisa ter acento. A mesma coisa de fel, não tem acento no singular, mas no plural ele vai ter. Por quê? Todas as vezes em que eu tiver o eu faço a troca de eu no plural pelo és. Então, eu preciso ter essa acentuação. Quando eu digo sol, que eu vou ter sóis, dói, rói, mói, obrigatoriamente essas palavras têm acento, pelo fato de serem o quê? De tongos abertos. Quando a gente vê véu, quando nós vemos céu, réu, réus, ilhéu, ilhéus, nós vamos ter sim essa acentuação para a gente. E essa acentuação ela não vai estar modificando, justamente porque a gente vai conseguir ter esse olhar mais apurado. Aí aqui, ó, a parte da regra das oxítonas, gente, não esquece. É bem similar à dos monossílabos, essas três partes aqui, ó. A questão do A, do E e do O. Felipe Reis, está me ouvindo direitinho, Felipe? Porque eu vi que tinha travado. Se por acaso estiver ruim alguma coisa, você pode sair e retornar, viu? Que acho que melhora um pouco a conexão. Sim, aí a gente tem aqui a questão do A, do E e do O. Então, perceba que A, E, O é a mesma finalização dos monossílabos, mas como eu tinha dito, monossílabo a gente só tem uma sílaba. Se é monossílabo, eu não posso pensar em ser oxítono, em ser paroxítono, muito menos proparoxítono. Mas quando nós falamos aqui em si, ó, vatapá, perceba que aqui nós temos uma palavra que ela é trissílaba. Guaraná também é trissílaba. Aí nós temos sofás, que é de sílaba, mas veja que a última sílaba, sempre de trás para frente, é que nós vamos estar levando em consideração. Então, a palavra vatapá ela é acentuada por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em A. Guaraná, oxítona terminada em A. Sofás, oxítona terminada em A, seguida de S. O que é simples para mim, eu não tenho muito o que ficar batendo tique-teco, não. Às vezes a gente olha assim e pensa, ah, é complicado. Não é complicado. Primeiro porque é assim, eu olho a palavra. Quando eu olhei aqui a palavra pajé, eu consigo entender em primeiro plano que o Gé é minha sílaba tônica. Por quê? Porque tem um acento. Teve o acento, eu consigo matar a charada ali, eu não tenho dúvida. A sílaba tônica é a qual? Aquela que vai possuir acentuação. Quando possui o acento, pronto, agora eu venho. É a última sílaba, A. Se é a última sílaba, é oxítona. Se é oxítona, eu vou fazer o quê? Me apegar à regra. Pajé é uma palavra acentuada justamente porque é finalizada em é. Vocês é uma palavra oxítona terminada em E seguida de S. Então, a primeira coisa que eu faço é saber dividir a minha palavra para conseguir ter uma noção daquilo que eu estou fazendo ou falando. A palavra giló é acentuada porque é uma oxítona terminada em O. Do mesmo jeito que vovô, que vovó, apesar de ter o acento diferenciado, né? Vovô, timbre fechado, vovó, acento agudo, timbre aberto, paletó. Aí, em exceção ao A, E e O, que é comum à regra dos monossílabos, nós temos como diferenciação o em e o ens. Então, a palavra também é acentuada, por quê? Porque ela é finalizada em em. É uma oxítona finalizada em em. Contém, parabéns, vintens, contens. Se eu tivesse aqui a palavra ninguém, eu diria que era uma palavra oxítona porque é terminada em em. Então, o que é que eu preciso saber até esse momento? Observar quem é a sílaba tônica que eu tenho, para saber se eu estou falando de uma oxítona, para daí eu empregar as regras que estão sendo habituadas para mim. Alguém, gente, gostaria de me perguntar algo até aqui? Estão conseguindo compreender? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim? A gente tem os ditongos abertos, aquela parte que eu estava falando do gel, do mel, essa parte aqui ela é bem parecida. Papel no singular, nós não temos acento. No plural, a gente tem. Então, por que esse assunto de acentuação gráfica ele é tão importante? Vai lá que na escrita a pessoa não consiga internalizar, não consiga deixar para mim de forma clara. Por exemplo, eu tenho aqui, né, a escrita de uma palavra, onde lar para mim, Sofia, ao escrever determinada palavra, ela não colocou o acento.
falando, eu não sei, né? Quando Sofia diz lá, eu fiz vários papéis naquela cena. Quando Sofia diz, é uma coisa. Eu não tenho a escrita registrada. No momento em que ela escreve para mim, eu vou conseguir perceber se realmente ela está compreendendo ou não. Porque papéis, na forma pluralizada, ou seja, no plural, obrigatoriamente precisa ter o acento. Anéis, fiéis, cordéis, quartéis. Eu preciso ter, sim, o acento. Eu preciso ter essa menção. Aí a gente tem, ó, quando a gente estuda aqui as paroxítonas, eu gosto de trazer essa palavrinha aqui, ó, para vocês. Essa lindinha palavra. É porque a caneta aqui não colabora muito, sabe, gente? Mas acho que vai dar para entender. Essa palavrinha aqui, conseguem fazer a leitura dessa palavra que eu escrevi? Conseguiu, Cal? Fazer essa leitura aí dessa palavra? Roxinol. Ensinou, muito bem, seu Iago, roxinol. Então, por que eu gosto de saber que é roxinol? Porque aqui em roxinol, nesse simples substantivo, a gente tem algumas características que nos ajudam. Primeiro, a questão do R, a questão do X, a questão do N e a questão do L. São as consoantes que a gente vai ter sempre empregada aqui nas regras de acentuação. Por exemplo, a palavra açúcar, se eu for dividir, eu vou perceber que ela é uma palavra trissílaba. Se eu fosse começar de trás para frente, última, penúltima sílaba. Se é penúltima, ela vai ser para mim paroxítona. Mas ela é uma paroxítona acentuada, por quê? Porque ela é terminada em R. Olha o R do roxinol aqui, chamando a nossa atenção. Túnel possível. São palavras paroxítonas terminadas em L. Por isso são acentuadas. Então, resumindo, quais são os paroxítonos que vão receber acento? As paroxítonas terminadas em R, em L, em N, em X. Você passa em um lugar, você vê lá a palavra tórax, a palavra latex. Obrigatoriamente, essa palavra precisa ter acento. Aí, Vintena poderia dizer assim, Pro, eu passei na rua, vi lá, eu fui lá na rua, próximo da escola, tinha lá, tira xerox. Aí eu vi que o nome xerox tinha acento. Depois, quase em frente à minha casa, tinha um lugar também que tirava xerox e não tinha acento na palavra xerox. Qual o lugar que vai estar correto? Justamente aquele que tem acento. Por quê? Porque quando a gente escreve aqui, ó, a palavra xerox, a gente vai conseguir perceber que a finalização dessa palavra é com X. Ela é uma palavra paroxítona, onde esse xé aqui para mim é a sílaba tônica da palavra. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter o acento aqui. Porque o acento, ele me diz que toda palavra paroxítona terminada em X, obrigatoriamente ela precisa ter o acento. Aí a gente tem aqui a palavra júri, a palavra lápis, a palavra táxi, que são palavras também caracterizadas para a gente como paroxítonas, porque são terminadas em I, seguidas ou não de S. O mesmo acontece com a palavra vírus, pela finalização do uso, com a palavra bônus, com a palavra próton, porque termina em on, termina em S. Então, o que a gente precisa? Internalizar essa regra. Primeiro eu preciso saber lá, quando a Letícia me pergunta, a senhora vai disponibilizar? Vou. Por quê? Porque eu quero que vocês estudem essa parte dessa situação gráfica. Na segunda-feira nós vamos retomar, mas é um assunto que ele precisa ser muito mastigado. Se a gente não mastigar, a gente não consegue compreender. E esse assunto ele é muito importante para a nossa escrita, por isso que a gente não pode deixar ele passar despercebido. Ainda sobre as paroxítonas, a gente tem lá uns, uns. A palavra órfão, muitas pessoas acabam colocando tio e esquecendo de colocar o acento agudo. E o tio na nossa língua não é uma acentuação. Quem é o acento para mim? O acento circunflexo, o acento agudo e o acento grave. Então, obrigatoriamente, a palavra órfão ela precisa ter acento. Por quê? Porque ela é terminada em ão. É uma palavra paroxítona terminada em ão. As palavras jóqueis, úteis, elas precisam ter acentuação porque são terminadas em eis. Por exemplo, a palavra útil, no singular, ela é terminada em L. Pronto. Se ela é terminada em L, ela também vai ser acentuada, porque nós vimos aqui na regra anteriormente que quando a palavra ela é terminada em L, como túnel, possível, é acentuada. Aí a gente tem aqui ainda o exemplo de hífen. Hífen no singular tem acento. Se eu fosse colocar hífens aqui, ó, no plural, não teria acento. Por que não ia ter acento? Ia ter só o ponto do i, mas não ia ter o acento porque não termina só em N.
ele termina em NS. E a regra da paroxítona me diz que eu não vou acentuar quando a palavra terminar em NS, mas apenas em N. E as proparoxítonas, aí são as mais simples, são as mais fáceis, porque são as antepenúltimas, todas as vezes que a sílaba for antepenúltima, aqui tem assim, ó, Cal, todas são acentuadas, caso você não esteja conseguindo visualizar, viu? Então, aqui as proparoxítonas, todas as palavras são acentuadas. Então, a gente tem a palavra lâmpada, a palavra empréstimo. Primeiro que eu preciso ter a noção clara para mim. Que se eu estou falando aqui de uma palavra paroxítona, eu preciso entender, ó, última, penúltima, antepenúltima. Se a palavra não tem acento, eu nunca vou pensar que ela seja proparoxítona. Bom dia, Sara. Eu nunca vou pensar que ela seja proparoxítona. Alguém não entendeu aqui, queria me perguntar? Eu vi que alguém abriu aí alguma coisa. Seria para me perguntar algo? Não, né? Então, olha, pegando essa parte aqui, eu queria ver com vocês aqui, de uma forma mais rapidinha, só para a gente conseguir. Eu vou retornar essas partes aqui, mas só aqui, ó. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por ser oxítonos. Quem é que vocês acham aqui? Seria a letra A, a letra B, C ou D? Lembra que o oxítono é quando a gente tem a última sílaba como sílaba mais forte da palavra. Não tem problema não se errar, que a gente está aqui para isso. É errando que a gente vai construindo o nosso aprendizado. Seria a letra A, a letra B, a letra C, a D ou a E da questão 1? Letra A, Letra A. Quem foi que respondeu letra A? Felipe. Felipe, pronto. Muito obrigada, Felipe. Olha, quando a gente tem aqui na letra A realmente é a letra correta. Parabéns. Mas só para a gente enfatizar, ó, paletó, o tó é a sílaba tônica da palavra, é a última sílaba, então oxítona. Avô, nós temos duas sílabas e o vô é a sílaba tônica. Pajé, o gé, café e giló. Olha as regras que nós temos. Lá, a oxítona terminada em O, que é acentuada, as oxítonas terminadas em E. Parabéns, é oxítona também. Mas vem, já faz parte do acento diferencial, não está dentro das regras das oxítonas. Hífen é para a gente uma palavra paroxítona. Sair é o que a gente tem lá como monossílabo em nossa regra. Oásis é uma palavra que nós vamos ter lá como uma palavra paroxítona, além de ser tanto sair quanto oásis, só que veja que sair é uma palavra paroxítona terminada em I. Já oásis é terminada em I seguida de S. Você, paroxítona, capilé, Paraná. Aí a gente tem lápis aqui como uma palavra paroxítona e régua também, então estaria fora. Aqui, amém, a gente tem como oxítona, amável, paroxítona, então já quebrou para a gente o elo. E aqui nessa última, como aí, né, que nós temos a questão de ser considerada para a gente um monossílabo. Nós temos aqui cai também um monossílabo. Nós temos ima, que é considerado para a gente como uma palavra paroxítona acentuada, terminada em an. E aqui, nessa questão 2, indique a alternativa em que nenhuma das palavras é acentuada graficamente. Nem na letra A, nem na B, nem na C, nem na D, nem na E. Nenhuma é acentuada. Qual seria essa opção? B. B. Quem foi que respondeu? Foi Felipe novamente? Foi. Pronto, esse daí vai para federal. Pronto. Não quero que só ele vá, não. Vocês também, viu? Então, assim, o que é que acontece? A palavra ruim, a palavra sozinho, aquele traiu, nenhuma. Agora aqui, nessa letra A, quem receberia acento? Só para Lápis. ver. Muito bem. E lápis a gente precisa lembrar que é uma paroxítona terminada em I, seguida de S. Na letra C, quem receberia acento? Grau. Orquídea. Orquídea. Alguém me falou outra palavra aí que eu não consegui ouvir. Grau. Grau. Grau, no caso, não tem acento, porque ela é uma palavra para a gente, oxítona terminada em U. É igual quando a gente fala de caju, que não tem acento justamente por isso. Mas tem uma outra palavrinha que tem. Ônix. Isso, ônix, ó. Paroxítona Ônix. terminada em X. Eu ouvi aí uma vozinha também feminina. Muito bem, meninas, vamos lá. E aqui na letra D, que nós temos, ó, voo, légua, si, tênis. Quem seriam as palavras acentuadas? Légua e tênis. Então, Légua e tênis. pronto, é bom sabido.
Então, Lego a gente não pode esquecer, é uma paroxítona terminada em ditongo, e tênis é uma paroxítona terminada em I seguido de S. E aqui na última palavra que nós temos aqui, açúcar, albo, vírus. Açúcar, Vírus. álbum e vírus. Açúcar, álbum e vírus. Pronto. Tudo pela mesma regra aqui, gente, que é a regra das paroxítonas. Olha, eu fico feliz. Na próxima aula eu vou retomar com esse assunto, porque a gente precisa ainda. Nas próximas aulas vão ter mais umas questõezinhas para desafiar, não é não, João? Pensar que a gente está aqui no nosso boxe, nosso duelo. Você que é o nosso boxeador aí. Então, assim, ó, desde já quero agradecer a vocês pela participação, gente. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, né? Eu fiquei aí esses minutinhos a mais, foi só para dar o desconto, porque vocês conseguiram entrar um pouquinho depois para não sair prejudicado, para a gente conseguir entender o assunto. Quem porventura não conseguir, vou disponibilizar esses slides lá. Quem não conseguir, pode estar falando no privado. Valdinei, gosto muito da sua participação, estou sentindo falta. Kleber, estou sentindo falta, viu? Então, Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, que o Senhor possa estar permanecendo na nossa vida, nos dando sabedoria, discernimento e, acima de tudo, nos livrando de todos os males. Desde já te agradecemos pela nossa família e por tudo que o Senhor tem nos dado, e até mesmo pelo que o Senhor não nos deu até o momento. Então, te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês e fiquem com Deus. João, tchau, tchau.